Começando a gravar porque saiu do ar. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. E o nosso objetivo ao fazermos esse evangelho com a família e o evangelho infanto-juvenil é o fortalecimento do nosso lar, o fortalecimento espiritual, muito necessário em todas as fases da humanidade. E nesse momento atual, mais ainda. Então, como que nós temos feito? Nós dividimos em dois blocos, em duas gravações, em dois momentos. Primeiro, nós fazemos uma reflexão com os adultos, com os pais, e depois nós fazemos um outro bloco com as crianças. Então, um tema voltado para as crianças. E ao final de tudo, nós fazemos a irradiação, a magnetização das águas, o passe magnético espiritual. Então, nós vamos iniciar com a leitura de uma página do livro Fonte Viva, pelo benfeitorio Emmanuel e pelo nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir aqui uma página aleatória e abrir aqui. Eu já li essa mensagem essa semana, mas se abriu novamente é porque nós precisamos refletir sobre ela. É a mensagem 147, a mensagem 147 do livro Fonte Viva por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Refugia-te em paz. É uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E Emmanuel diz: o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Então, Marcos ali relata que as pessoas viviam tão atormentadas, tão assoberbadas, que elas corriam de um lado para o outro, iam e vinham, e não tinham nem tempo para comer. E quantos de nós agimos assim no nosso dia a dia, em função do trabalho, das demandas materiais, do lar, principalmente as mulheres que fazem jornadas triplas e quádruplas, enfim. Então, cuidando dos filhos, cuidando do lar, cuidando da organização de tudo, trabalhando, muitas estudando, saem de casa às vezes 5 horas da manhã e chegam às 11 da noite, enfim. Então, quantos se alimentam de uma forma muito ruim, ou nem se alimentam, ou comem às vezes como se diz, entre aspas, uma bobagem, para poder passar o dia. E ele diz que o convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. O próprio Mestre Jesus, ele se afastava muitas vezes e ia orar, ia meditar. Se afastava da multidão, se afastava dos próprios companheiros de trabalho, mas tinha o seu momento de refazimento, de conexão com o Pai. Então é isso que Emmanuel vem dizendo, é muito importante, é cada vez mais oportuno. E nós temos analisado, será que essa parada obrigatória que muitos agora estão tendo que realizar, porque sabemos que os serviços essenciais não pararam, mas aqueles outros que se encontram em seus lares, não é o momento dessa parada, desse refazimento,
de ver como que está dirigindo a própria vida em termos de trabalho, de família, de cuidados com o corpo físico, de cuidados com a mente, de cuidados com o espírito. E ele prossegue: todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Porque aqui, quando Marcos fala também desse tempo para comer, nós temos que interpretar das duas maneiras, tanto o alimento material para dar sustentação ao corpo, mas principalmente o alimento espiritual, que é o que vai fortalecer, alimentar a nossa alma. Quantos dizem: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para fazer uma leitura edificante, ler um trecho do Evangelho, mas será? Então, Emmanuel continua dizendo: inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com tédio destruidor. Muitos imaginam aquela viagem dos sonhos, a mudança de endereço, a mudança de cidade, a mudança de estado, a mudança de país, o salário maior para aquisição de mais bens materiais. Mas no final, o que Emmanuel diz? O tédio destruidor. Quantos fogem pelas portas do suicídio pelo vazio da alma, mesmo tendo a beleza, a juventude, o dinheiro? Então, o que faltou? Se ele tinha tudo que muitos de nós imaginamos que seria o que complementaria a nossa felicidade. A juventude, a saúde, o dinheiro, o poder, o reconhecimento. E fogem mesmo assim. Por quê? Faltou esse vazio da alma, esse alimento espiritual. Quantos nós vemos sorrindo, felizes, mesmo na pobreza? E quantos nós vemos ricos materialmente, mas deprimidos, tristes, solitários? Então, o verdadeiro alimento, que é o alimento da alma. E ele prossegue, Emmanuel: nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Segundo pesquisas, nós possuímos mais de 15.000 religiões diferentes no nosso planeta. Parece inacreditável. Mais de 15.000 religiões. Mas essas religiões, através desses templos de pedra, não têm conseguido tocar a alma de uma forma profunda. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Lembrando que esse livro foi escrito na década de 50. De lá para cá, quanto que a evolução tecnológica está presente nas nossas vidas, tanto no nosso lar, nos nossos ambientes de trabalho, em diversas situações. Atualmente estão utilizando-se robôs para já começar a voltar ao, entre aspas, o novo normal, e muitos robôs já estão sendo utilizados para fazerem o pedido, prepararem o café
servirem as mesas, sem o contato direto de outro ser humano com aquele que ali se encontra numa cafeteria, numa lanchonete. Mas mesmo assim, o tempo parece que nunca dá para o que nós gostaríamos de realizar. Aquela vontade, às vezes, de ler aquele livro que está lá empoeirando numa estante, numa gaveta. Por que será? As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Por isso, a nossa singela live que temos feito diariamente, de segunda a domingo, de manhã e à noite, porque são momentos que a gente para um pouquinho para meditar, para se refazer, para fazer uma introspecção e analisarmos o que realmente é mais importante para nós. É a busca somente do material, porque logicamente que é necessário, precisamos. Se estamos aqui na carne, se estamos encarnados, precisamos de um mínimo necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso vestuário, para a nossa alimentação, para os cuidados com a nossa família. Não estamos dizendo que devemos abrir mão de tudo, não é isso, mas analisar com equilíbrio o que é mais importante. E ele continua: avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo para intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Então, por que existe ainda tanta escassez de pão e vestuário? Em muitos lugares, muitas pessoas ainda morrem de fome, crianças, adultos morrem de fome. E Kardec pergunta aos benfeitores amigos, em O Livro dos Espíritos, por que o mal ainda predominava na Terra? E eles respondem: pela omissão dos bons. Nós, muitas das vezes, nos acomodamos e esquecemos que pequenas doações que, se toda a humanidade fizesse em benefício daqueles outros, não haveria mais misérias como ainda presenciamos. Mas enquanto uns gastam em cirurgias, em cremes importados que custam mais de R$1.000, numa bolsa, uma bolsa feminina de 15, 20 mil dólares. Parece inacreditável uma pessoa dar $20.000 numa bolsa, numa mala de viagem, e no ano seguinte já compra outra, porque aquela já está ultrapassada, porque era da moda do ano anterior. Quanto poderia contribuir em benefício? Quanto desperdício de alimentação diariamente nos nossos lares? Então, tudo isso são momentos que devemos pensar. Pequeninas coisas podemos contribuir. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. E nós temos observado que nessa fase atual, muitos estão se voluntariando, trabalhando, auxiliando, mas outros ainda continuam com os corações muito empedernidos. E ele continua: ó, meu amigo, se adotasse efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, repetindo, ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte
e cultiva os interesses de tua alma. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Então, quando Emmanuel diz para nos retirarmos a um lugar à parte, não é necessário que saiamos do nosso próprio ambiente, onde nós nos encontramos, porque o reino divino ele está dentro de nós. É nós pararmos um minuto que seja e sentirmos essa centelha de Deus pulsando em cada célula do nosso ser e nós nos conectarmos com esse Pai, com esse Criador. E dessa forma nós vamos transformando de dentro para fora e vamos também contribuindo com a obra do Pai. Então, mandando um abraço para a Regiane. Oi, Regiane, tudo bom? Para a Hilda, para a Janete, para a Zilma, Vaninha, Sandra Fernandes, Eudócia, Niva, Daniele, já falei, Maria Dolores. Que bom que vocês estão aqui. Que Jesus possa nos envolver com a sua proteção, com a sua paz. Nós vamos agora encerrar essa preparação. Aqueles que desejarem, coloquem suas garrafas de água. Quem tem criança em casa, preparem um material, lápis, papel, um joguinho, um brinquedo, porque a nossa evangelização, ela vai tocar o espírito. O espírito está sendo evangelizado. Desde a mamãe gestante, o bebezinho, até a criança, até o adolescente. Então, não se preocupem, às vezes, achando que a criança não está participando. Ela está participando porque o espírito está atento. Então, vamos encerrando e, no máximo, daqui a 5 minutos, estaremos de volta e aí faremos a nossa evangelização da criança e, ao final, a magnetização das águas, o passe espiritual. Paz a todos. Até daqui a pouco.